eu estou um pouco preocupada com esse momento que a mídia tem trazido à tona a história que não é real. A mídia faz escolhas, né? Faz escolhas. Ela pode dar ênfase a esse assunto e não ser tão tímida, né? Enfim, eu acho que tem todas essas questões, sabe? Eu entendo que o jornalismo perde essa oportunidade de explorar, no sentido positivo, mais essas religiões para além da intolerância religiosa que existe. Então a gente confia no jornalista, a população, a humanidade confia no jornalista. Por que que o jornalista não olha para a humanidade com o mesmo olhar que a humanidade olha para eles? Fazendo um parâmetro do que era o antes, sem a mídia, essa mídia perversa atual, porque as redes sociais, ultimamente, têm me envergonhado muito, né? E assim, na época da minha mãe, não tinha nem Orkut, né? Então, quando ela foi violentada, a gente fazia um trabalho de corpo a corpo, de denunciar. Então, assim, são 25 anos que eu acredito que, dependendo do profissional que esteja fazendo a matéria, ou que programa de vinculação imediatista de mídia, usa as nossas tragédias para se promover, né? Eu acho assim que não é um momento muito bom para o povo de Candomblé. Até porque, depois do momento pandêmico, a pandemia traz as pessoas muito para essa tela, né? De fazer live. Eu acho que a violência, no sentido de atacar o outro, ficou mais fácil, porque mesmo você pode fazer um perfil fake, muitas coisas têm trazido dificuldade para o povo de Candomblé. Eu percebo que a mídia ainda é muito perversa, por isso que eu ainda tento trazer a minha imagem vinculada a um lado positivo de denúncia, mas também a gente fica na frente de uma trincheira de vulnerabilidade, de ameaça. Né? Então, eu acho que, ultimamente, depois desse não governo, sem a democracia que foi assaltada, a gente ficou muito mais vulnerável. Então, eu queria uma mídia muito mais imediatista no ponto de vista da verdade, né? Eu sinto que eles falam o que quer da gente, quem chega primeiro conta o que quer. Por exemplo, a gente não cultua o diabo e a própria matéria diz, o candomblé cultua o demônio. Então, eu não concordo com isso. Acho que você primeiro precisa conhecer o que é candomblé, o que é história, o que é religião, o que é essa religião tão maculada, né, da forma tão negativa que foi arrancada de África, de forma subhumana, que não quer botar o nome, enterrar os orixás, e mesmo depois de 500 anos, mesmo no século XXI, falando em laicidade do país, a gente não vê essa laicidade. Eu acho que a partir do momento que a população pressiona a mídia, há mudanças. Alguns personagens de programas humorísticos, né? Tipo o Painho, né? Que era um personagem do Chico Anísio, Velho Zusa, e sempre essa coisa jocosa. Né? Nos anos 80 teve um programa da antiga TV Manchete chamado Mãe de Santo. Quem era protagonista era a Zezé Mota. E foram vários capítulos ao ar em que Zezé Mota ela era mãe de santo e ela orientava as pessoas. A novela Renascer, que terminou, né, ela procurou estabelecer, né, a Inácia, né, ela é aquela mulher que tem aquela sabedoria, né, e a Ritinha era filha da Inácia, com um indígena que também era um conhecedor, profundo conhecedor das suas tradições indígenas. Nossa, meu. Essa decisão da emissora, né, de criar uma personagem que tenha a frequência com que isso acontece. Né? Porque não pode ser uma coisa que você identifique em 2024 e depois você vai passar uma década sem ver algo semelhante.
a continuidade, a permanência, a perenidade, ela também é pedagógica. Né? Na medida em que tudo isso se torna mais presente, isso também vai fazendo com que as pessoas consigam ter um mínimo de discernimento, entender a sandice, né? Que são determinadas práticas, como destruir a Praça dos Orixás aqui, né? Como depredar a Praça dos Orixás, relacionando orixás a demônio. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A mídia tem um papel fundamental. Nós, por exemplo, conseguimos pautar assuntos entre as pessoas ou até mesmo na agenda pública. Nós conseguimos também jogar luz naquele assunto que não estava sendo falado, não estava sendo visto ou pelo menos estava sendo ignorado. Portanto, se nós tratamos um assunto a partir de uma perspectiva estigmatizada, estereotipada, é claro que nós vamos estar contribuindo para o preconceito, para o fortalecimento dessas discriminações, para a intolerância religiosa. Então, entendendo o tamanho da nossa responsabilidade, a gente entende também a urgência de se pautar esses assuntos, falando aqui especificamente, né, das religiões de matriz africana, a partir de um olhar decolonial, a partir de um olhar racializado, antirracista, né, que trata das potências dessas religiões, que reconhece o valor que elas têm, né, para a nossa cultura, para a cultura negra, para a cultura brasileira. Então, acho que a gente precisa ir por esse caminho para que a gente não fortaleça esses discursos de ódio, para que a gente tenha cada vez mais um olhar atento para aquilo que a gente escreve, para aquilo que a gente fala, para as perguntas, né, que fazemos também nas entrevistas, é o nosso papel. Esse terreiro, em 2017, botaram fogo nele por intolerância religiosa. Em 2015, aliás, botaram fogo. Em 2017 foi reinaugurado. E a gente está aqui. Eu tive filha de santo aqui, que quando ela viu a situação disso aqui, ela assim, quase desmaiou. Foi um negócio sério. Eu tive que pegar, eu tive que acudir, porque foi muito sério. É claro que a gente sente, mas a gente tem que estar firme e preparada, porque uma casa com 70 filhos de santo, um desmaia de um lado, outro cai do outro, como é que eu vou desmaiar? Eu não tive tempo para desmaiar, né? Mas eu tive tempo para acudir os outros, os meus que estavam aqui. Mas foi muito difícil. Claro que depois que passou tudo, eu senti, mas, né, corri nos meus orixás, fiz minha reza, tomei meus banhos de descarrego para fortalecer minha cabeça novamente, porque eu não podia cair. Foi tão chocante porque os países lá fora começou a notificar o GDF, perguntar para o GDF como que isso estava acontecendo na capital do Brasil. Então, como deu uma repercussão muito grande, nacional e internacional, né, notificaram o GDF e o governador teve que vir no local, até para mostrar e para dizer que Brasília era uma cidade inclusiva, né? Uma cidade inclusiva, que eu considero que é, mas é claro que tirando essas outras coisas. E ele veio no local aqui, e aí na época ele me perguntou, a imprensa também veio, a imprensa cobriu bem o nosso desespero aqui, colocar assim, né? Mas a imprensa veio sim e notificou e escreveu a realidade que aconteceu aqui. Ter o seu terreiro invadido, bateram com a Bíblia na cabeça dela, ela não teve direito de resposta, né? Ela assina a procuração para processar a Universal no dia 20 de janeiro de 2000, e dia 21 ela morre, né? Então eu fiquei com um legado, porque ela falou, minha filha, não quero morrer com essa tarja preta no rosto, o que a gente pode fazer? Então eu renunciei à minha vida, né? Aumentei 38 quilos do peso, fiquei ansiosa, ainda vivo isso, porque eu não tenho tempo de chorar o luto, eu estou na luta, né? Depois da morte dela, eu ainda inaugurei o busto dela aqui no Abaeté e foi violado 2 vezes. Em 2016, quebraram, apedrejaram, você pode ver isso nas redes sociais,
no Google, e agora, em plena pandemia, 2019, 2020, não, 2019, 2020, eles quebraram de novo o busto, né? Ele vai fazer 10 anos agora, dia 28 de novembro, e eu vou fazer uma reinauguração, estou arrumando tudo, e vejo também que o poder público, que o governo, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, não se preocupa muito em trazer políticas afetivas realmente de fortalecer essas comunidades, né? Eu sinto que a gente se torna um brinquedo na mão da mídia, do poder público, do poder judiciário, do poder político. Eu acho que a gente se torna muito exótico por usar turbante, por cantar. Então, eu estou um pouco preocupada com esse momento que a mídia tem trazido à tona a história que não é real, né? Uma Bernadette é assassinada e aí dizem que foi a traficante, uma mulher de 72 anos que nem bebia direito, nem usava droga. Então, assim, eles conseguem maquiar a história real. Quem está no poder tem o poder da caneta, o poder da mídia, o poder do notebook, o poder dos meios de vinculação. Eu percebo que os veículos fazem matérias, na sua maioria, falando sobre intolerância religiosa apenas. E para mim, particularmente, isso não basta. Eu acho que as religiões de matriz africana são muito potentes e contribuíram muito para a valorização, para a preservação da cultura negra africana, para serem mostradas, né, para os telespectadores só a partir dessa perspectiva dos ataques, do racismo e da intolerância. Nós, jornalistas, temos que defender os direitos humanos, temos que garantir a liberdade de expressão, temos que trabalhar em prol da justiça social, defendendo as minorias. Então, não é sobre você ser adepto ou não a determinada religião, é sobre você exercer a sua profissão da forma correta. A forma perversa de não conhecer o assunto e chegar já fazendo a matéria, até tendo uma pessoa que não é preparada para responder, no sentido de não saber o seu direito. Por exemplo, um Yalorixá, que vive mais no terreiro, que faz mais rituais, que não lê sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que não lê o seu direito na Constituição, ela não está preparada para me defender. Eu acho que 25 anos de tanto preconceito, de tanta violência, que para mim falar do racismo é como se eu estivesse falando da água que eu bebo. Já está em mim. E eu já sei que é o meu direito na Constituição que não é garantido. Então, eu acredito que, às vezes, eu já me senti contemplada, dependendo da repórter, né? Se é uma mulher negra, uma mulher de candomblé, como aqui a gente na Bahia tinha, não sei se ela ainda está, uma repórter, Cleidiane Ramos, do Jornal à Tarde, uma mulher de terreiro. Então, eu acho que há um tratar diferente quando você lida com a causa que você conhece, que você vem dela, né? Porque é muito fácil botar uma mulher branca que não sabe o que é racismo para falar, mas eu tenho uma avó que era negra, mas eu estou casada com um homem negro, mas não é a pele. A maneira como elas veiculam as notícias, a notícia já é um produto, é um produto preparado, é um produto. Então dizer que não são tendenciosas, isso é muito delicado. Quem estuda comunicação sabe que os meios de comunicação também têm as suas estratégias, né, para persuadir. Eu acredito que se existe realmente um compromisso das empresas de comunicação com um Brasil plural, elas vão ter que ser mais enfáticas ao tratar desse assunto, né? Porque as violências são muito sérias. Os jornalistas tenham consciência, porque o jornalista ele estuda, não é para faltar consciência neles, é para falar a verdade. Então, que eles façam seus cursos, estudem, que é uma profissão muito boa, verdadeira. Eu acho que é uma profissão. É uma das profissões que as pessoas precisam ser tão sinceras, porque você não pode soltar um fake news.
Então, o jornalista ele não pode soltar um fake news. E a gente confia. Olha só a nossa situação. Quando a gente passa alguma coisa, busca um jornalista para dizer alguma coisa que a gente está sofrendo, a gente fala com sinceridade, a gente tira tudo de dentro e diz tudo, não fica nada. Então, a gente confia no jornalista. Eu acho que a mídia deveria, e o governo, pautar e investir no diário, no dia a dia. Eu acho que todo dia tem que falar disso. A pessoa, pô, está acontecendo. Então, eu acho que eu não quero ser a garota propaganda só no dia 21 de janeiro, mas eu não quero ser um símbolo exótico da Bahia, uma mulher de turbante. Não, eu sou religiosa, quero respeito. Nós estamos vivendo um momento difícil na nossa comunidade e tenho medo também de muitas ialorixás que estão se fechando, que não querem mais pôr a sua imagem com medo. Então, se você tiver uma presença mais substantiva de afro-religiosos nesses espaços, se você quer, de fato, considerar essa presença, você vai ter que considerar essa presença de maneira participativa. Não apenas como alguém que recebe um produto pronto, mas como alguém que colabora para a elaboração desse produto. Que possamos sempre lembrar que a verdadeira força de uma sociedade está na sua capacidade de acolher e celebrar as diferenças. Essa jornada por respeito e aceitação marca uma busca por um futuro mais humano e justo para todos.